Olá pessoal, aqui no Poderoso Teacher novamente e dando continuidade às resoluções das questões do Enem. Vamos pegar 48, né? A questão 48 fala o seguinte: também com relação ao trecho 1, supondo a existência de um chuveiro elétrico, pode-se afirmar que, né? Então o trecho número 1 é esse trecho aqui que eu recortei, tá? Na prova tá em três trechos, mas só peguei o trecho 1 que é o que nos importa aqui. Apenas no banho matinal, esse trecho aqui é um trecho da super interessante que foi usado na prova do Enem, tá bom? Então, apenas no banho matinal, por exemplo, um cidadão utiliza cerca de 50 litros de água, que depois terá de ser tratada. Além disso, a água é aquecida consumindo 1,5 kWh, 1,5 kWh de energia, né? Cerca de 1,3 milhões de calorias, aproximado, né? Que energia é energia, né? Só está em unidade diferente. E para gerar essa energia, foi preciso perturbar o ambiente de alguma maneira. Continua lá, né? Aí ele fala assim: antes de a gente ler a questão, vamos fazer o seguinte: vamos entender como é que funciona um chuveiro elétrico, tá? O chuveiro elétrico ele é da seguinte maneira, tá? O chuveiro elétrico ele tem uma coisa que é um equipamentinho dentro dele chamado de resistência, né? Então, eu vou desenhar ela aqui mais ou menos, né? Resistência, tá? Existem vários modelos, né? Vários modelos de resistência, mas eu vou desenhar basicamente um aqui. Tá? O que acontece? Essa resistência está dentro do chuveiro. Então vamos desenhar aqui de uma visão superficial, né? De uma visão, desculpa, de cima. Então aqui está a casca do chuveiro. Tá? O chuveiro aqui dentro. Então nós estamos vendo de cima. Tá? Por aqui tem uma tubulação onde entra a nossa querida água. Tá? Essa água entra por essa tubulação, né, e fica em contato com essa resistência. Essa resistência, pessoal, é chamada de resistor, tá? Essa resistência, ela é ligada à rede elétrica, né? Então, ela é ligada ao fio lá na parede da sua casa lá, lembra? Tem um fio que sai, ela é ligada ali, tá? Então, tá a parede aqui, sai, aqui dentro tem um resistor, onde entra a água, esse resistor ele aquece. Por que ele aquece? A corrente elétrica passa, ele é feito de um material, quando a corrente elétrica chega nele, tá, ela tem bastante dificuldade de passar, então ela fica chocando com os átomos, desculpa, os elétrons da corrente elétrica choca-se com os átomos desse resistor, né, cria-se uma agitação aqui dentro, tá? Ele aquece, transfere esse calor para a água, aí esse calor é transferido para a água, aquece a água e a gente toma banho quente. Tá? Esse efeito é chamado de efeito Joule. Tá? O efeito que acontece aqui dentro pelo aquecimento desse resistor ou dessa resistência é chamado de efeito Joule, né? Ou Joule, tá bom? O que é? É o aquecimento do fio. Isso acontece também com eletrodomésticos. Por exemplo, todos os eletrodomésticos que estão ligados à rede elétrica, né, quando você liga ele a uma tomada, por exemplo, quando você faz a utilização dele, o fio esquenta. Tá? Uns mais e outros menos. Tá bom? E esse aquecimento aí é chamado de efeito Joule, pela própria resistência do material, como o cobre, por exemplo, que é feito a maioria dos fios, né, de energia elétrica. Tá bom? Então o que acontece? Vamos ler a letra A lá. A letra A. A energia usada para aquecer o chuveiro é de origem química. Tá? Ela é de origem química, transformando-se em energia elétrica. Um exemplo de uma transformação de energia química acontece na pilha. Né? Então na letra A, é na pilha que a gente tem ali, por exemplo, uma reação química. A reação química, né, consegue produzir energia elétrica. Tá? Então você liga uma pilha no seu chuveiro, né, não porque não fica muito barato, não valeria a pena. Né? Então não vale a pena, com certeza não é ligado por pilha esse chuveiro aqui. Tá bom? Um outro exemplo de reação química acontece dentro da bateria do automóvel. Né? A bateria do automóvel ela tem ácido sulfúrico lá dentro, né, que é o H2SO4,
tanto que o ácido sulfúrico também é vulgarmente chamado de ácido de bateria, através de uma reação entre o anodo e o catodo, ou o ânodo e o cátodo da bateria, ela consegue produzir energia elétrica para o seu automóvel, tá bom? Então a letra A com certeza não é a correta. A letra B, a energia, porque nós estamos falando de chuveiro elétrico, tá? A energia elétrica é transformada no chuveiro em energia mecânica, tá? Então quer dizer que nós pegamos energia elétrica e transformamos ela em energia mecânica? Onde acontece isso, por exemplo? Isso acontece num motor elétrico, né? Nós pegamos um motor elétrico e fornecemos energia elétrica a ele, e ele nos fornece movimento, ou seja, energia mecânica, energia de movimento. Aí ele fala assim, e posteriormente em energia térmica? Não, né? Esse procedimento aqui, ele até acontece, né? Energia elétrica que gira o motor elétrico gera energia mecânica, né? Gera energia mecânica, que como o motor elétrico ele gira e produz energia mecânica, ele também aquece, né? Então ele também tem uma perda de energia térmica, né? Então também produz energia térmica de uma forma ou de outra, tá? Então a letra B também está errada. A letra C, o aquecimento da água deve-se à resistência do chuveiro. Ó, legal, né? Já começou bem. A resistência do chuveiro, onde a energia elétrica é transformada em energia térmica, né? Que é o que eu falei aqui. A energia elétrica passa, a corrente elétrica passa no resistor, aquece o resistor, esse calor é transferido para a água, né? Lembra que calor é uma forma de energia que passa de um corpo para outro, né? E ele aquece a água e a água sai quente, né? Então, até agora, eu já prevejo que a letra C é a correta, mas vamos ler a letra D. A energia térmica consumida nesse banho é posteriormente transformada em energia elétrica? A energia térmica que a gente aquece a água, depois a gente consegue produzir energia elétrica com ela? Não, né? Infelizmente não. Ainda não fazemos isso no chuveiro. Letra E. Como a geração de energia perturba o ambiente, pode-se concluir que a sua fonte é algum derivado do petróleo? Não, né? O que acontece é o seguinte, já existem alguns chuveiros que são aquecidos a gás, né? Como o gás ele é derivado do petróleo, o gás é um butano, né? Na realidade é uma mistura de letra I aqui. O gás é uma mistura de butano e propano. O butano e o propano, eles são derivados, butano e o propano, eles são derivados do petróleo, tá? Mas nesse caso aqui, a questão dizia que era por energia elétrica, até estava dizendo aqui que o gasto dela é 1,5 kWh, tá? Então não há um aquecimento aqui através de derivados do petróleo, tá bom? Aqui nesse caso não acontece isso. Então realmente a letra C de sapo, né, é a correta, beleza? Então o teacher fica por aqui, espero que você tenha entendido bem a questão. Um grande abraço e tchau.